Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Pit Stop Fonte. Eu sou o Arthur e estou hoje aqui com Ana Queiroz. Ana, se apresenta para o pessoal, por favor. Ei, Arthur, tudo bom? Meu nome é Ana, eu sou CEO da Talkstack, idealizadora do Buddy App, idealizadora do Outsider Hub, especialista em impacto socioambiental e tô aqui com você, né? Bater um Show, papo. show de bola. Você deu um pit stop pra gente maravilhoso, falando também sobre saúde mental. Conta pra gente como é que você começou nesse mundo da saúde mental. Qual foi o pontapé? O que te instigou a falar sobre? Então, com 12 anos de idade, eu comecei a estudar sobre neurociência, psicologia e psiquiatria. Eu tive minhas primeiras crises de ansiedade, eu tive minha primeira tentativa de suicídio. E como era uma sociedade, há mais de 10 anos atrás, que não tinha muito conhecimento sobre saúde mental, principalmente em adolescentes, eu comecei a estudar. E assim, hoje eu sei que eu sou autista, mas eu não sabia disso até um ano atrás. Eu tive diversos diagnósticos durante a minha vida, e nesse tempo eu estudei muito, eu ajudei muita gente. E esse foi o pontapé inicial, foi a vontade de salvar minha própria vida, de cuidar da minha própria vida e ao mesmo tempo cuidar dos meus amigos ao redor que não tinham o suporte necessário, que também estavam tendo problemas, também estavam tendo crises e assim, ninguém olhava para eles como válidos, como pessoas importantes, mas como doentes. Eu só não conseguia acreditar que aquilo era incapacitante. E o pessoal fala muito hoje em dia que ansiedade é o mal do século, depressão é o mal do século. Como que é essa visão para você do mundo hoje? Como que as pessoas estão vivendo, sentindo? Qual a sua relação de crítica, né, da sociedade em relação a essa ansiedade, depressão? Autocrítica, eu tenho uma lista, mas assim, eu não acredito que a ansiedade seja o mal do século. A ansiedade não é um mal, a ansiedade é uma consequência e que não necessariamente tem que ser algo negativo para nossa vida. Hoje eu falo muito sobre o TDAH, porque além de autista eu também tenho TDAH e, sinceramente, o diagnóstico pouco me importa. O diagnóstico ele parte da premissa de que algo está errado. Não necessariamente algo está errado. O nosso cérebro só é diferente, principalmente quando a gente traz neurodivergências. O nosso cérebro é diferente, isso não é um problema. A gente só tem que aprender a respeitar e cuidar dele. E eu falo muito que o meu TDAH, por exemplo, um dos traços é a impulsividade. Cara, a minha impulsividade de TDAH, ela me levou a fazer coisas não muito legais na minha vida, mas quando eu aprendi a acolher, a cuidar dela e aceitar ela, ela me levou a, por exemplo, começar uma newsletter no LinkedIn que deu um up na minha carreira. Ela me fez começar uma empresa de saúde mental, desenvolver um aplicativo para ajudar outras pessoas. A minha impulsividade me fez criar coisas incríveis e lidar com situações de maneiras completamente inusitadas. Minha maior crítica social é literalmente a forma como a gente vê a saúde mental. A saúde mental, ela é algo que requer cuidado, Uhum. mas não algo que requer problematização. Interessante você falar isso, porque hoje em dia tem esse movimento de ter um outro olhar. Ainda é um movimento pequeno, tem que ser mais difundido, mas tem esse movimento porque o capacitismo, né, tá aí, que as pessoas usam expressões, botam em caixas, em termos, em rótulos. Então você tem essa pegada, uma coisa que você defende e luta contra o capacitismo e contra essa visão de enquadrar pessoas em termos problemáticos. Sim, a questão não é falar que as pessoas não sentem dor pelos diagnósticos, não sentem dor por uma depressão, ou por uma ansiedade, ou por um transtorno bipolar, transtorno borderline. Não, gera dor. O nosso cérebro sente dor, o nosso corpo sente dor e existem dificuldades. Isso precisa ser normalizado, mas muito acima de tudo, não existem só dificuldades, existem potenciais muito grandes escondidos dentro de pessoas que carregam diagnósticos limitantes nas costas. Ex Hoje tem vários estudos que atestam que pessoas com diversos transtornos emocionais e mentais, eu não gosto de falar essa nomenclatura, mas é, existem estudos que comprovam que essas pessoas são muito mais criativas. E o nosso mercado requer pessoas criativas. Ele pede por inovação, ele pede por pessoas que pensam fora da caixa. Então a gente tem que parar de olhar essas pessoas como seres humanos com um diagnóstico, com uma tarja na testa falando eu tenho TDAH, eu tenho depressão. Não, são seres humanos que têm sim suas limitações, mas da mesma forma que essas limitações têm um outro lado tão potente quanto as limitações.
E hoje uma coisa que eu falo muito é que a gente espera que essas pessoas, a gente define limitação a partir do que a gente gostaria que a pessoa fizesse. Se você tem pessoas na sua empresa, por exemplo, que trabalham e têm TDAH, e você quer que elas trabalhem no horário de trabalho fixo, você está minando a produtividade delas. Porque o TDAH, por exemplo, tem picos de produtividade, picos de hiperfoco, de extrema produtividade, e picos de extrema baixa produtividade. E nem sempre isso é controlado. Você deixa as pessoas com um horário de trabalho livre, você vê a produtividade da sua empresa disparar. Porque as pessoas podem aproveitar os seus picos e descansar nos seus downs, né? Então, assim, é sobre a gente parar de definir o que é o ideal e respeitar a forma como todos conseguem lidar com o mundo. E na pandemia veio a questão do home office, então as pessoas começaram a perceber que flexibilizar modos de trabalho traz total benefício, né? Porque as pessoas muitas vezes veem pessoas, não precisa dizer diferentes, porque muitas vezes falam assim, o que é diferente? Todo ser humano é diferente, mas muitas vezes elas veem outras pessoas que não são iguais a elas e botam como atrasada, mas elas estão sendo atrasadas e não valorizar os diferentes meios de viver, como você citou agora. E se você tivesse num café, a gente agora tem um cafezinho aqui que a gente não, não estamos aqui só bebendo café ou um chá, e você estivesse conversando sobre a sua startup, Talkstack. Como que você falaria descontraídamente sobre ela? O que você poderia falar? Assim, tipo, tudo bom, café, um pãozinho legal. Sabe o que eu criei, mano? Como você falaria isso? Então, a Talkstack é uma startup de impacto socioambiental, impacto positivo. A gente é uma startup onde a Talkstack é a raiz e tem as vertentes, que é o Buddy App, por exemplo, o nosso aplicativo de saúde mental. Tem o Outsider Hub, que é um hub de ideias, onde tem um marketplace de ideias. E daí vão sair outros produtos. A nossa startup é uma startup que veio para mudar a forma como a sociedade olha para a própria sociedade, para o nosso planeta. A gente veio nessa pegada de cuidar das pessoas primeiro, porque a gente entende que para salvar o nosso planeta, a gente precisa primeiro cuidar das pessoas, porque só as pessoas têm o poder de mudar o rumo que a nossa sociedade está indo. A gente sabe que os meios que a gente vive hoje são insustentáveis para conquistar um futuro bom, um futuro promissor, sabe? Não tem como ter um ecossistema de mercado se o ecossistema nem existe. Não tem como ter pessoas saudáveis no planeta doente, mas ao cuidar das pessoas e deixar elas saudáveis, o planeta automaticamente se torna. Então a gente vem nessa pegada e a minha startup ela realmente para mudar as coisas. O nosso lema é nós somos a Talkstack, estamos aqui para mudar as coisas, porque a gente não quer atingir uma área, a gente quer ter o máximo de produtos, experiências que consigam fazer um bem para a sociedade, fazer um bem para o planeta. A gente está desenvolvendo games que podem ajudar em várias áreas, tanto de sustentabilidade ambiental quanto de saúde mental. A gente está desenvolvendo um projeto para ajudar a salvar as tartarugas, que era algo assim que começou como uma brincadeira, mas a nossa startup, eu falo nossa porque todo mundo que trabalha comigo é uma família. Não tem eu, você, é a gente. E nossa startup é algo que vem para salvar o mundo e mudar as coisas. E é assim que eu falo dela, basicamente, para todo mundo. Top. E qual dor que você especificamente quer sanar, ou tenta, né, quer visar ajudar e tal? Acho que o que a gente mais quer fazer hoje é mudar como as pessoas pensam em relação a si, ao próximo e ao mundo. É jogar uma bomba de amor em cada ecossistema que a gente atingir. E o Buddy, por exemplo, ele vem curar essa dor a respeito da saúde mental. Ele tem uma funcionalidade que acalma a crise de ansiedade em até 5 minutos, que foi uma técnica que eu desenvolvi a partir de todos os meus anos em estudo em neurociência e psicologia. E ele tem uma IA que atua como um amigo terapeuta e é um suporte para as pessoas. Então é essa dor, é a dor de diagnósticos muito caros, às vezes desnecessários, e tratamentos muito caros, às vezes desnecessários também. Pessoas que hoje um diagnóstico ele custa em torno de R$ 3.000 e demora às vezes 10 anos para ter um diagnóstico correto. A maioria da nossa população não recebe para pagar R$ 3.000 no diagnóstico, não recebe para fazer o tratamento que esse diagnóstico requer. E vem curar muito essa dor. A gente quer aplicar hoje a gente quer vender o Buddy para programas de saúde pública, como o SUS, como um programa que tem na Inglaterra. Então hoje esse é o nosso foco. A gente começou vendendo para empresas, mas a gente quer vender para o sistema de saúde público. A dor é essa, a dor é o cuidado com a saúde mental, os gaps que existem nesse cuidado, a forma como as pessoas veem esse cuidado. E o Outsider Hub, por exemplo,
Ele vem de algumas dores, como a dificuldade da geração Z tá tendo reconhecimento no mercado, pessoas que não têm diploma tendo dificuldade de entrar, pessoas incríveis, que têm muito potencial, mas não têm diploma e não estão sendo contratadas. A gente treina, a gente faz uma seleção e treina pessoas no Outsider Hub para resolverem problemas de empresas, para jogarem ideias de negócio. Então, assim, é uma questão também de impacto social. Então, são várias dores que a gente cura, são várias dores que a gente envolve, mas tudo com um propósito único, causar um impacto positivo no mundo e jogar amor e empatia e acolhimento para tudo que é diferente, para tudo que é esquecido. Você sabe que muitas das coisas que causam ansiedade hoje em dia é o próprio celular, né? Então você vai trazer uma proposta de acalmar a ansiedade no mesmo lugar onde causa. Forte isso, tá? É interessante porque a gente não entende como as coisas que fazem mal, elas também podem ser a nossa cura. O nosso aplicativo, inclusive, a nossa IA, ela vai mandar você sair do seu celular e ver sua vida. Mas se você fica ansioso porque aconteceu uma situação e você precisa de um apoio, ela tá lá também. Hoje nosso cérebro consegue gerar confiança no celular, numa conversa por chat, muito porque a gente está acostumado a conversar no Instagram, no WhatsApp, né? Há muitos anos a gente vem acostumando o nosso cérebro a criar conexões via mensagem. Então a inteligência artificial, ela causa esse efeito. Outro dia eu ouvi minha irmã me perguntando se era para falar por favor pro chat GPT. Então, a gente trouxe essa IA para gerar um amigo mesmo, um apoio que você vai confiar, que você vai confidencializar seus segredos, que você vai pedir ajuda, que você vai pedir conselho. Ele vai te oferecer o suporte, ele vai te oferecer métodos de lidar com as suas questões e ele vai estar lá sempre que você precisar, mas ele vai te estimular, acima de tudo, a viver a sua vida. Ok, só. E aqui, você falou de tartaruga, né? Salvar tartarugas. Um E pouco eu, mais pra frente, pra mas tá. frente. Mas aí eu lembrei de outro animal, que é o tatu. Porque o aplicativo que você criou, ele quer falar pra pessoa que vai ficar tudo bem, que tá tudo bem. E tá tudo Então, bem, inclusive, não estar bem. mas tá bem, tá tudo bem. Então, eu lembrei muito disso, que tem a expressão, né? E tá tudo bem. Aquela expressão, e aconteceu tal coisa, e tá tudo bem. E meio que esse aplicativo, essa proposta que quer trazer pra pessoa, ó, tamo junto, né? Inclusive, se você quiser falar que não tá tudo bem também. Olha, tem todo um Exatamente. negócio. Olha, eu acho que vou começar a usar o tatu, hein? Muito forte isso. E aqui, sobre o mercado. E qual a relação que você vê, assim, como que você enxerga essa relação entre empresas e saúde mental dos funcionários? Eu vejo ela muito rasa. Uma relação extremamente rasa, uma relação que precisa fortalecer. As empresas, elas se importam, muitas hoje começam a se importar com saúde mental, muitas ainda estão bem atrasadas. Mas muitas hoje começam a se importar, muitas hoje começam a lutar por isso, mas ainda de uma forma muito rasa. Eu vejo que a maioria das empresas, por mais que tenham líderes extremamente disruptivos e com questões de saúde mental, elas não pregam isso a fundo na sua gestão, nos seus processos, elas não normalizam uma crise de ansiedade no meio do trabalho, sabe? E é normal você ter uma crise de ansiedade, é só um alerta do seu corpo, mas a gente precisa normalizar isso mais a fundo. A gente precisa deixar as pessoas chorarem se elas quiserem no ambiente de trabalho, existirem de forma mais pura e genuína, porque isso gera segurança psicológica, isso gera aumento de produtividade, inovação de qualidade e diversos benefícios. Então eu vejo que as empresas estão andando na direção certa, mas que ainda precisa de muito. A gente tem também um lançamento do Buddy para 2024, vou dar spoiler aqui. Primeira mão. Spoiler em primeira mão. Acho que eu Atenção não. vocês aí de casa. Eu acho que eu não falei isso ainda pra ninguém. Ó, Tá lá no nosso roadmap de um sistema para empresas para identificar a necessidade de workshops de segurança psicológica, de normalização das emoções. E esse sistema ele vai ensinar os próprios líderes a aplicarem um workshop para a empresa não ter que contratar. Vai rodar uma pesquisa a partir do uso do aplicativo, do Buddy, dentro da empresa. Esse uso ele vai pegar todos os colaboradores daquela empresa que usam o aplicativo, ele vai identificar que está tendo um problema, que está tendo uma falha ali na segurança psicológica da empresa, que isso está afetando os colaboradores na sua vida pessoal e profissional. E ele vai alertar os líderes, olha, precisa de workshop. O workshop vai ser assim, 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 vocês vão agir assim, assim, assim. E é isso, sabe? gente, olha só. Eu falo muito que inovação é quando você entende, né? Quando você vai entender alguma coisa. Finalmente eu entendi uma coisa. E você traz essa questão de que as empresas precisam entender
que o ser humano é singular, que se for chorar no trabalho tá tudo bem, vai ficar tudo certo, não tem problema estar com problemas. Sentir tanto pro bem quanto pro mal é natural da experiência humana. A gente não pode cortar isso, a gente não pode. Assim, outro dia eu ouvi uma frase no LinkedIn que era ou você fica triste ou você escolhe ser forte. Não, não, você pode ser forte e triste. Até porque você só pode ser forte se existe uma dor, se existe um peso a ser carregado. Então, assim, sejam tristes. Não parem por isso, mas sejam tristes, sabe? Se permitam sentir tudo que vocês precisam sentir. É a beleza de ser humano é poder experimentar tudo que a gente pode experimentar. É experienciar todas as nossas emoções de forma mais pura e genuína possível. E as empresas precisam começar a entender e normalizar isso. Total. E me diga uma coisa, por que alguém, deveria, né, comprar a ideia da Talkstack, comprar suas ideias? Dá uma fala pra nós. Uma coisa que eu falei esses dias lá na empresa é que eu não espero que as pessoas me esperem convencer elas de que elas precisam comprar a ideia. Mas eu sei que se a pessoa tem um coração que quer fazer bem pro mundo, ela vai confiar na gente. Porque a gente tem uma delicadeza em escolher quem vai trabalhar com a gente tem um pensamento muito grande em impacto social. Você me conhece, Arthur, você vê todas as minhas falas, tudo que eu faço para fazer bem pro mundo. E eu não preciso convencer as pessoas disso, é só elas olharem o que nossa empresa faz, é só elas olharem o que eu, enquanto CEO, o que o Bruno, enquanto CTO, prega. É só elas olharem as nossas atitudes em vida, que vão acreditar que a gente vai fazer bem pro mundo. E é só você querer. O que vai convencer as pessoas é o brilho no coração delas ao verem a possibilidade de fazer bem pros outros. Porque se você vai comprar a ideia da minha empresa e você quer só botar no seu protocolo de ESG, eu não quero que você compre. Eu quero que você queira com o fundo do seu coração. Bom, e é com essa fala inspiradora que eu quero agradecer, Ana, pelo seu tempo de fala, pelo seu espaço, de estar aqui compartilhando com a gente suas ideias, os seus fazeres também. Esse foi mais um Pit Stop Fonte. Muito obrigado, pessoal. Não esqueça de curtir, interagir com as redes sociais do Fonte e quais redes sociais da Ana. Pode compartilhar. É @AnaCZQ, @Talkstack e @BuddyApp. Tá lá. Você pode seguir o Talkstack, tá tudo lá. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Foi um prazer.